Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre genética. A gente vai estudar os conceitos gerais relacionados à genética e à primeira lei de Mendel. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Para entender genética, a gente precisa saber um pouco primeiro sobre os componentes do núcleo celular, já que a gente vai estar sempre falando de uma coisa chamada gene, né? E os genes são formados de DNA. O que é o DNA? É uma molécula formada por uma sequência de nucleotídeos que funcionam como uma espécie de receita para a produção das proteínas que vão gerar as nossas características. Então, DNA e proteína, síntese proteica, estão interligados e funcionam juntos aí para a determinação das nossas características. Se quiser saber mais sobre proteínas e sobre as funções do núcleo, nós temos duas videoaulas já no canal que falam sobre isso. Deem uma olhada, eu deixei o link aí para vocês. O DNA, então, é essa fita dupla aqui que a seta vermelha está mostrando, fita dupla de nucleotídeos, e essa sequência de nucleotídeos determina a receita para a produção de uma proteína. Tá? Inicialmente, o DNA nas nossas células ele está associado a proteínas de enrolamento chamadas de histonas. Aqui a seta amarela mostra uma proteína histona e o DNA, já no formato de um filamento único, aí, de um tracinho roxo, está se enrolando nela. Isso ajuda o DNA a se compactar para caber dentro da célula, já que existe uma quantidade enorme de DNA dentro de cada núcleo celular do nosso corpo. Tá? Então, esse DNA ele se cora muito mais facilmente, tá? Através de corantes específicos, aí, e por isso foi inicialmente denominado cromatina. Tá? Então, DNA mais histonas, cromatina. E essa cromatina ela está dividida em grandes pedaços de DNA, contendo vários genes dentro de cada pedaço, e esses pedaços em formato de bastão são chamados de cromossomos. Tá? Na bactéria, a gente vai ter um cromossomo que é circular, e nos eucariotos a gente vai encontrar bastões, formato de bastões de DNA, cromatina, que a gente vai chamar de cromossomos. Nesse cromossomo, então, a gente tem vários genes espaçados, separados por DNA não genômico. Antigamente, a gente chamava esse DNA de DNA lixo, por achar que ele não tinha nenhuma função. Isso não é verdade. Tá? Tem DNAs que não são genes, que não são capazes de produzir proteína, e mesmo assim tem uma função reguladora no DNA, por exemplo. Tá? Pasmem, dentro do seu DNA, cerca de 98% não é DNA genômico, é DNA não genômico, o famoso aí DNA lixo. Aqui a gente tem a seta azul mostrando um cromossomo, tá? Já lá um grande filamento de DNA, e aí ele está aqui duplicado. Por que os cromossomos se duplicam? Eles se duplicam na hora da divisão celular, já que eles vão ter que ter duas cópias deles mesmos para poderem passar um para uma célula, um para outra. Essas cópias idênticas que ficam unidas pela essa região central em vermelho ali, o centrômero, tá? São chamadas de cromátides irmãs. Então, quando o cromossomo está duplo, ele apresenta cromátides irmãs. Tá? Continuando os conceitos aí, falei dos cromossomos aí, e na nossa espécie e na maioria dos animais, tá? A gente vai apresentar dois cromossomos que apresentam os mesmos tipos de genes, os genes alelos, nas mesmas posições ou loci gênico. Tá? Esses cromossomos homólogos, eles vêm um do pai e um da mãe, como está sendo mostrado aqui. Ó. No núcleo celular, a gente vai ter os cromossomos, e na nossa espécie, a gente tem pares de cromossomos chamados de homólogos ou iguais, porque um vem do pai e um vem da mãe, através do espermatozoide e do óvulo. E esses cromossomos homólogos vão apresentar os genes, que são um pedaço de DNA com uma informação capaz de produzir uma determinada proteína. Seu pai doa um cromossomo que apresenta um tipo de gene daquele, e a sua mãe também doa um gene para aquela determinada característica. E é aí que surge o conceito de genes alelos. Genes alelos são genes que vão trabalhar para juntos determinarem uma mesma característica em você, um mesmo fenótipo. Tá? Então, olha aqui, a gente tem dois cromossomos aí, eles são homólogos porque apresentam os mesmos tipos de genes nas mesmas posições, e ali em vermelho eu circulei os genes alelos verdinhos para a cor do olho representado nesse cromossomo esquemático.
Tá? Outro termo que a gente vai usar muito na genética é o genótipo, tá? O tipo genético daquela pessoa, animal ou ser vivo. Corresponde ao conjunto de genes irmãos, que normalmente a gente vai apresentar um par, tá? Que determina uma mesma característica. Tá? Então, se a gente vai apresentar um par, porque a gente vai receber um cromossomo da mãe e um do pai, a gente pode ser chamado de homozigoto dominante, quando aquele gene é igual, né, e domina o gene irmão dele, domina e não deixa o gene irmão se expressar. A gente vai representar eles por letras, e nesse caso a letra é maiúscula, porque ele é dominante. Tá? E quando a gente tem no genótipo dois genes iguais, a gente é chamado de homozigoto. Então, dois genes iguais do tipo dominante, homozigoto dominante. Já se você tem um gene que veio da mãe de um tipo dominante e o do pai do outro tipo recessivo, né, que não se expressa na presença do dominante, é isso que quer dizer recessivo, a gente vai chamar você de heterozigoto. Quer dizer que no seu zigoto você recebeu genes diferentes para a mesma característica. Tá? E se você tem genes iguais para a mesma característica, mas ambos não se expressam na presença do dominante, eles são chamados de genes recessivos. Você vai ser chamado de homozigoto recessivo. Homo de igual, tá? Porque você vai ter dois genes iguais para aquela característica, e esses genes, no caso, serão recessivos, representados por letras minúsculas. Aqui eu usei o A, mas poderia representar com qualquer letra do alfabeto. Tá? E essas letras, na verdade, estão indicando um gene, uma sequência de DNA característica que vai determinar uma determinada característica final ali, ou fenótipo. Fenótipo, então, é a característica gerada pela expressão do gene, do genótipo, do tipo genético que você tem. E já vou logo avisando, o genótipo, ele sofre influência do meio. Tá? Então, o fenótipo ele pode mudar de acordo com a interação com o ambiente. O genótipo não. Se você recebeu aquele gene, você vai permanecer com aquele gene até a sua morte. E são aqueles genes que você vai passar no processo de reprodução para a sua prole, para os seus filhos. Tá? Já o fenótipo ele pode sofrer influência do ambiente. Estou mostrando essa moça aqui como exemplo de variação, né, de plasticidade fenotípica, de variação do fenótipo. Se você toma muito sol e você tem genes para a produção de melanina, tá, você pode ficar mais bronzeado, pode passar a produzir mais melanina, que é o pigmento da pele, uma proteína que é capaz de nos proteger contra a incidência dos raios ultravioletas na pele, que geram envelhecimento precoce e podem gerar câncer de pele. Então a gente tem melanina para nos proteger. Quem produz isso é um gene que pode sofrer influência de acordo com o meio. Se você vai para um ambiente como a região norte, extremo norte lá, círculo polar, ártico, ou até mesmo na zona temperada ali, que tem uma menor incidência solar em determinadas áreas do ano, no inverno, você vai ficar mais branco. Se você vem para a zona intertropical ali, tá? No meio ali, onde tem maior incidência solar, como é no caso do nosso país, a tendência é, se você tiver um gene para a produção de melanina, que por causa da influência da muita incidência solar, você fique mais bronzeado. É isso que acontece com a gente quando a gente vai para a praia, tá? Fica mais bronzeado. Então, só para dizer que o fenótipo sofre influência do meio ambiente. O fenótipo é o genótipo, mais a influência do meio. Mas, afinal de contas, o que é genética? Genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade. E a hereditariedade nada mais é do que a passagem das características, dos genes que vão gerar essas características, de geração em geração, como mostra a figura das borboletas ali, né? As borboletas vão cruzar, esse X ali indica o cruzamento, são os pais, e vão transmitir as características hereditárias, no caso aqui a cor das borboletas está sendo representada como característica hereditária, para os seus descendentes, para os seus filhotes. Note aí que eles estão gerando uma variação de cores um pouco diferente, já que o pai e a mãe têm cores diferentes. Tá? E quem é que foi o grande descobridor dos conceitos básicos que norteiam a genética até hoje, que virou o pai da genética? Esse cara da foto do lado de baixo, aí, fazendo experimentos com plantas, né, com pés de ervilha, o Mendel. Tá? Então, Mendel é o pai da genética e escreveu um artigo pouco lido na sua época, deram pouca importância, onde ele fazia cruzamentos
com ervilhas, tá? Para perceber a passagem das características de uma geração para outra. Tá? Esses trabalhos ficaram esquecidos até por volta de 1900, quando foram descobertos pelos cientistas redescobertos, né, pelos cientistas da época, que perceberam a grandeza desse trabalho e a colaboração sem tamanho dos trabalhos de Mendel para o entendimento da passagem das características da hereditariedade. Tá? E por que, então, Mendel escolheu as ervilhas? Ervilhas são de fácil cultivo, então para ele cultivar isso lá nas estufas, com pouco espaço, tá? E pouca demanda de trabalho, apesar de que foram mais de 30 mil descendentes que ele avaliou, tá? No seu trabalho. É um trabalho grande, que envolve muita matemática, muita probabilidade, e ele usou isso, tá, a seu favor. Mas as ervilhas, elas tinham fácil cultivo, então isso era um ponto a favor da escolha das ervilhas como material de estudo das características genéticas. Além disso, elas geravam muitos filhotes, né, por geração, muitos descendentes por geração, o que facilitava a observação das características. Tá? Tinha um ciclo de vida curto, e já que ele queria avaliar a geração dos filhos através dos pais, depois dos netos através, né, do cruzamento desses filhos aí entre si, a gente precisava de uma planta com ciclo de vida curto, para ele poder observar várias gerações no mesmo ano, por exemplo. Tá? E, além disso, as ervilhas tinham características que poderiam ser observadas facilmente, características que contrastavam muito. Tá? E, para finalizar, se reproduziam por autopolinização. Quer dizer que as flores das ervilhas ficam fechadas durante o processo reprodutivo delas, e elas têm uma tendência natural de se autofecundarem. Então, o grão de pólen da mesma planta cai na mesma planta se ninguém fizer nada. O que Mendel fazia, então? Para gerar o cruzamento entre ervilhas de características diferentes, ele era obrigado a abrir a flor, coletar o grão de pólen, que carrega o gameta masculino, e jogar em outra flor de seu interesse, abrindo ela também. Então, ele corria menos risco. Era trabalhoso fazer esse processo todo, né? Mas ele corria menos risco de, ao deixar as plantas sozinhas lá, elas correrem o risco de misturar as características através da polinização cruzada de maneira natural, já que elas não faziam esse processo de polinização cruzada, elas só sofriam autopolinização na natureza. E só para mostrar aqui, esse quadro mostra algumas das 7 características, aqui tem 5 das 7 características contrastantes que Mendel avaliou. Ele avaliou a forma da semente, que poderia ser lisa ou rugosa, avaliou a cor da semente, que poderia ser amarela ou verde, avaliou a cor da flor, que poderia ser púrpura, roxa ou branca, a forma da vagem, que pode ser lisa ou rugosa, a cor da vagem, como você pode ver aí, que pode ser verde ou amarela. Além disso, avaliou a altura das plantas, que pode ser alta ou baixa, enfim. Ele avaliou algumas características contrastantes nas ervilhas. Tá? Inicialmente, ele avaliou uma característica de cada vez, o que ficou conhecido como fez cruzamentos avaliando uma única característica de cada vez. Isso ficou conhecido como monohibridismo. E aqui a palavra hibridismo ou híbrido quer dizer a mistura das características no filhote. Não quer dizer aquela coisa de espécie híbrida que a gente costuma ver no conceito atual de híbrido, não. Tá? Então, toda vez que a gente falar de hibridismo aqui, quer dizer mistura das características. Os pais, ao fazerem o processo reprodutivo, né, as plantas mãe, aí, ao fazerem o processo reprodutivo, vão misturar o seu material genético, vão sofrer um hibridismo, e aí o filho vai nascer ali uma mistura desses dois. O método de Mendel, então, foi o seguinte. Primeiramente, ele separou grupos puros. O que é isso? Grupos que apresentavam uma determinada característica, por exemplo, aqui o nosso exemplo é a cor da flor, que pode ser roxa ou branca. E aí, o que ele quer dizer com linhagens puras? São grupos de flores roxas que só geravam flores roxas e grupos de flores brancas que só geravam flores brancas, se sofressem, por exemplo, a autopolinização que a gente falou mais anteriormente no vídeo. Então elas eram puras, quer dizer que o que tinha dentro delas que gerava uma característica era de um tipo só. Depois ele pegou e fez os cruzamentos dessas plantas puras, tá? Para ver o que acontecia no filho, no descendente, o que a gente conhece como geração filial 1, tá? Está aí representada na figura.
Depois ele observou esses híbridos, esses misturados, tá? Que a gente vai ficar conhecido aqui como heterozigotos. Depois vocês vão entender por quê. E peço desculpa aqui já, porque em toda a legenda que eu usei as letras para representação dos genes aqui, azão, A maiúsculo, e A minúsculo, azim. Tá? E aí, na terceira etapa do método de Mendel, eu esqueci de mudar. Então eu vou deixar aí essa desculpa e a gente vai seguir, lembrando que a letra não importa, o que importa é o que esse gene representa. Depois ele fez o cruzamento dos híbridos, né, que seriam desses indivíduos roxos da geração filial 1 entre si, né, cruzou aí, ou fez autopolinização, tá? E aí o que a gente percebe? Os resultados de F2, né? Os resultados de F2 são que para cada 4 plantas que nasciam desse cruzamento dos indivíduos de F1, tá? 3 nasciam roxos e reaparecia a característica branca. Então, teve nesse experimento que eu estou mostrando as 5 etapas aqui, teve 2 coisas que chamaram, né, a atenção de Mendel. Primeiro, eu tinha uma flor na geração parental, lá, geração P, geração pura. A gente tinha flores roxas cruzando com flores brancas. E nos filhotes, todas as plantas que nasceram tinham flores roxas, como se a característica branca tivesse sumido. E aí Mendel ficou com uma pulga atrás da orelha, ele ficou assim, pensando, será que sumiram mesmo? Ou será que essa flor que manifesta apenas uma das características apresentava em seu interior a característica branca escondida? E aí foi o que ele percebeu que era verdade quando ele observou a geração F2, porque você cruza flor roxa com flor roxa de F1 ou púrpura e púrpura de F1, e você tem 3 flores púrpuras para uma branca, então reaparece a característica do branco aí. O que ele pensou então? Ele pensou que existia alguma coisa lá dentro das plantas, que ele chamou de fatores, hoje a gente sabe que são os genes, que eu vou representar aqui por letras. E cada gene, ele imagina que gera um fenótipo, uma característica. No caso aqui, azão vai gerar a cor púrpura e azim vai gerar a cor branca. Como é que eu sei por que é o azão que gera cor púrpura e por que é o azim que gera flor branca? Eu observo o indivíduo heterozigoto, o híbrido. A característica que se manifesta no híbrido, ela é a característica dominante, a característica que o gene dominante terá. Tá? Por que eu falo isso, gene dominante? Porque, olha só, se eu tenho uma flor púrpura pura, ela só vai ter azão. Tá? Azão vai ser o genótipo. Então, foi isso que Mendel percebeu. Cada indivíduo carregava um par de genes, tá? Que pode ser de um tipo ou de outro. Tá? Na flor branca, os genes são recessivos. Na hora da reprodução, esses genes se separam e os gametas são formados por apenas um gene que existe em cada indivíduo. Esses genes vão ser levados pelos gametas a se unirem novamente no filhote, gerando então o híbrido aqui no caso, que é um indivíduo misturado, né? Ele tem tanto o gene dominante quanto o gene recessivo azim lá. Por que eu estou chamando o azão de gene dominante mais uma vez? Tá? Relembrando aqui, porque no caso, olha só, eu tenho 2 genes dentro da planta de F1 aí roxa, mas só o gene A se manifesta, só a característica roxa se manifesta. Então eu vou chamar ele sempre, esse que suprime a expressão do branco aí, eu vou chamar ele de gene dominante. E aquele que está sendo dominado é chamado de gene recessivo. Tá? Quando é que o gene recessivo se manifesta? Ele só se manifesta quando ele está com outro gene recessivo. Por isso que a planta branca reaparece em F2. Porque quem é F2? Né? Vamos ver aqui de novo. F2 é a geração fruto do cruzamento de 2 plantas azão-azim da geração F1. Tá? Então, se a gente fizer um quadro de cruzamentos, onde a gente separa os genes, né? Como você está vendo na série, a planta lá de F1 está doando os seus genes na forma de gametas. Eles são separados, os genes, azão e azim. Um vai formar um gameta, o outro vai formar outro. Vou fazer um quadro chamado de quadro de cruzamentos ou quadro de Punnett, onde eu tenho a planta que vai ser representada como pai de um lado, a planta mãe na parte superior com seus gametas. E dentro do quadro eu tenho 4 opções aí, que são os filhotes. Tá? Se eu cruzar um gameta azão com outro azão, o genótipo gerado é azão-azão. Se eu cruzar um gene azão com o azinho lá da ponta, lá na parte superior, eu vou ter um indivíduo heterozigoto azão-azim.
Da mesma maneira, o Azão lá de cima com o gene Azinho do outro gameta lá embaixo vai gerar outro indivíduo Azão Azinho. E quando é que reaparece o branco, ó, a flor branca? É quando eu tenho dois genes, cada um de um gameta, se encontrando no filhote, gerando o gene Azinho Azinho, homozigoto recessivo, genótipo homozigoto recessivo, onde a gente tem o aparecimento do fenótipo cor branco. Tá? Então a gente vai ter uma frequência característica em F2 aí para o monohibridismo mendeliano, para o cruzamento de uma única característica. Qual que é essa frequência característica entre o cruzamento de dois heterozigotos, né? Duas flores, Azão Azinho cruzando aí, gerando os filhotes? É 3:1. 3 púrpuras, porque o gene Azão vai dominar nas 3, né? No homozigoto, é o gene Azão que gera cor púrpura, vai ser púrpura. Nos indivíduos heterozigotos, como é Azão Azinho, quem manifesta é o gene dominante, vai ser púrpura do mesmo jeito. Então vamos ter 3 flores púrpuras para uma flor branca que reaparece no final. A gente vê o porquê aí olhando para o quadro de cruzamentos, olhando para os genes que cada planta filhote recebeu dentro do quadro. Tá? Então, qual que é a conclusão da primeira lei de Mendel? E já finalizando a nossa aula aqui, é a lei da pureza dos gametas. Ele percebeu com todos esses cruzamentos, que a gente explicou a história toda aí, que toda característica que qualquer indivíduo, não só as ervilhas, mas qualquer indivíduo vai ter, o seu fenótipo, é gerado, é condicionado por um par de fatores, que no caso a gente veio a descobrir que esses fatores são os nossos genes, que se separam na formação dos gametas, ou seja, quando eu vou fazer o quadro de cruzamento, eu não posso deixar o genótipo Azão-Azão ou Azão-Azinho junto, eu tenho que separar, tá? De modo que os gametas vão levar sempre apenas um gene, apenas um tipo de característica de cada tipo. Então, os gametas serão sempre puros. Por isso, a primeira lei de Mendel, a lei do monohibridismo, ficou conhecida como lei da pureza dos gametas. Tá? Nesse momento do vídeo, da nossa aula de hoje, eu peço para você pausar o vídeo para que você possa resolver as questões de exemplo que eu trouxe para nós aqui dentro da aula. Você pausa o vídeo, tenta resolver com os conceitos que a gente apresentou e depois você dá continuidade ao vídeo aí, dá play no vídeo de novo, que você vai escutar a minha resolução guiada dessa questão. Vamos lá? Questão 1. O albinismo é uma doença genética autossômica recessiva. 2 indivíduos se casaram. O marido é normal, mas sua mãe era albina e sua esposa é albina. Então, o marido casou com a esposa que era albina. Quais os possíveis genótipos e fenótipos do filho desse casal? Observação. Considere gene A para o gene dominante e a letra Azinho para o gene recessivo quando for fazer os seus quadros de cruzamento aí. Então vamos destrinchar essa questão. Primeiro, o albinismo é uma herança, eu nem gosto dessa palavra doença, tá? Porque tudo bem que gera algumas complicações para o indivíduo albino, mas assim, nem tudo na genética que a gente vê de característica é doença. No caso do albinismo, o albinismo é a falta de pigmentação da pele. O indivíduo não tem o gene que produz a proteína melanina e aí ele vai apresentar-se bem branquinho na pele. Também não vai ter pigmentação na cor do olho, que é gerada por esse mesmo pigmento. Vai ter olho azul, as sobrancelhas vão ser loiras e eles têm uma dificuldade até de enxergar por conta do excesso de luz que entra no olho. Tem mais problemas com câncer de pele, porque não tem proteção nenhuma. Tá? Um indivíduo branco pigmentado, ele é branco porque tem pouca melanina, mas ele tem alguma melanina. No indivíduo albino não tem melanina nenhuma. Então ele sofre mais riscos, talvez por isso seja chamado de doença. E aqui está querendo dizer, né, autossômica recessiva. Tá? O que é autossômica recessiva? Quer dizer que o gene que causa o albinismo é o gene recessivo. Tá? Então é o gene Azinho que vai causar o albinismo. Na sua legenda, tá, que você vai separar os genes e vai colocar o fenótipo que eles geram ali, sempre é importante na resolução das questões você separar na questão. Tá? O indivíduo, entre aspas, normal, ele vai ser pigmentado, ele vai ter pele colorida, pode ser branco, pode ser moreno, pode ser negro, tá? A intensidade aqui agora na questão não importa. E o indivíduo albino, ele é gerado através do gene recessivo, tá? Então é isso que quer dizer herança autossômica recessiva. O autossômico aí, já fique sabendo que quer dizer que a herança ela pode ser apresentada com a mesma frequência tanto em homens quanto em mulheres. Não é uma herança ligada aos cromossomos sexuais, então não vai ter diferença
na proporção de indivíduos albinos do sexo masculino para o feminino. Todo mundo tem chance, tanto menino, de ter meninas albinas, na mesma chance que tem de ter meninos albinos. E aí vamos seguir. Para seguir, a gente tem que organizar as informações sobre a genética do marido e da esposa. Tá? Então vai haver um cruzamento aí do marido e da esposa e vão gerar os filhos. Primeiro, eu tenho que tentar descobrir, através do fenótipo, qual é o genótipo desses indivíduos. Na esposa fica fácil, porque ela é uma esposa albina. Então, se a característica é recessiva, só vai se manifestar no homozigoto recessivo, aqui denominado azim-azim. O marido, por ser normal, vai ter pelo menos um gene para a característica da cor da pele. Agora, e o outro gene do par? Porque Mendel diz que toda característica é condicionada por um par de genes. É aí que entra a mãe do marido na questão. Se a mãe do marido é albina, assim como é o genótipo da esposa, ela só poderá doar, na hora da formação do seu filho, aí, que no caso é o marido, o gene azim. Então, o outro gene que vai estar aqui, com certeza, é um gene azim, tornando o marido um indivíduo heterozigoto. Vamos, então, para resolver a questão e saber as proporções no cruzamento, fazer o quadro de Punnett, ou quadro de cruzamentos, que é esse quadro aqui, parecendo um jogo da velha aí, onde eu vou colocar os genes, tá, dos gametas do marido separados, né? O gameta é sempre puro. Um azão formando um espermatozoide, um azinho formando outro tipo de espermatozoide recessivo. E o da esposa também na parte de cima da tabela. O azinho, que ela pode doar, ou o azinho, né? É sempre azinho no caso dela, porque ela é uma homozigota recessiva. E aí a gente vai juntar os dois, né? O azão do marido, lá no primeiro quadro, o azão do marido com o azinho da esposa vai gerar um indivíduo heterozigoto. No próximo, do lado direito, aí, na parte superior, também azão com azinho heterozigoto. Lá embaixo, azinho, dizendo A minúsculo, tanto do marido quanto da esposa, homozigoto recessivo, homozigoto recessivo de novo. Aí eu tenho os genótipos dos indivíduos, né? Dos filhos, nesses 4 quadros centrais aí, e mostrando que metade dos filhos vai ser pigmentado e metade vai ser albino. Então a resposta para nós só pode ser o quê? Metade dos indivíduos serão normais, com genótipo azão-azim, e 50% ou metade dos indivíduos serão albinos com genótipo azim-azim. A resposta é a letra B, com certeza. Se você fez esse raciocínio aí, tá? E chegou a essa resposta, parabéns. Na questão 2, a gente vai montar um quadro de Punnett, vai montar aquele quadro de cruzamentos lá. Tá? Então, pausa o vídeo, tenta fazer e agora vamos à resolução. Ao trabalhar com ervilhas, Mendel observou a manifestação de várias características a partir de cruzamentos. Sabe-se que uma das características observadas por Mendel foi a cor da semente da ervilha, que pode ser verde ou amarela. Faça o quadro de cruzamentos, o quadro de Punnett, entre duas plantas heterozigotas. Então, quem que a gente vai cruzar aqui? Duas plantas heterozigotas, amarelas, indicando os genótipos e fenótipos das sementes geradas nesse cruzamento. Primeira coisa de questão com cruzamento é montar o quê? O quadro. Então, a gente vai cruzar quem? Duas plantas amarelas heterozigotas, tá? Para achar os genótipos e fenótipos. Primeira coisa, faz a legenda. Um gene, um fenótipo. Define uma letra qualquer. Aqui, nesse caso, eu defini como V, tá? Que vem do nome da característica recessiva, verde. Tá? E aí o Vzão, como você pode ver, se as plantas heterozigotas são amarelas, quer dizer que o gene dominante causa a cor amarela. Então, o Vzão vai ser cor amarela, fenótipo amarelo. E o Vzinho vai ser o gene da cor verde. Aí eu vou cruzar quem? Vou cruzar dois indivíduos heterozigotos amarelos, como está mostrando aqui, ambos Vzão, Vzinho. Tá? Vou fazer o meu quadro de cruzamento, separando os genes deles, formando os gametas. E no meio do quadro, vou fazer o cruzamento. Vzão com Vzão vai dar o quê? Amarelo, Vzão, Vzão. Homozigoto, dominante, o genótipo, e o fenótipo, amarelo. No próximo quadro do lado, Vzão lá da ponta da esquerda, com o superior Vzinho embaixo. Em cima, dizendo aqui, da parte superior. Vai dar heterozigoto. Amarelo também, porque o gene dominante é o Vzão. E aqui embaixo,
Vzão lá de cima, com o Vzinho da parte superior, inferior esquerda, Vzão, Vzinho de novo. E, como são dois heterozigotos cruzando, lembra da frequência mendeliana? 3:1, 3 com característica dominante e reaparece 1 com a característica recessiva, porque ele é um homozigoto recessivo, tá? 1 com semente verde. Então, quais serão os genótipos? Os genótipos estão dentro do quadro. Pode ser homozigoto, pode ser dois heterozigotos que vão ser gerados e pode ser homozigoto recessivo, né? O de cima lá, amarelo, homozigoto dominante, Vzão, Vzão, e o da diagonal da direita aqui embaixo, Vzinho, Vzinho, genótipo homozigoto recessivo. Tá? E quais são as frequências aí? Nem estava pedindo frequências, mas estava pedindo os fenótipos. Amarelo e verde. Então, só para adiantar aqui, as frequências serão 75%, ou seja, 3/4, né? 3 a cada 4 amarelas para uma verde, 25% de sementes verdes, toda vez que eu fizer esse cruzamento com essas ervilhas que tem genótipo heterozigoto. Tá? Então, a gente tem que fazer isso aí, tem que aprender a fazer isso direitinho, por isso tem essa questão 2 aí. O fenótipo, então, é ser amarelo ou ser verde. Então, pessoal, era isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, fiz com todo carinho para vocês. Peço desculpa se algum ruído saiu aí, porque eu estou fazendo isso de dentro do meu próprio escritório, que não tem nenhum tipo de isolamento acústico. Tá? Se algum ruído incomodou aí, eu peço perdão. Me deem aí um feedback, uma resposta de como está sendo as aulas, pode ser nos comentários no próprio YouTube. Eu agradeço, tá? Esses comentários e, se possível, deixe seus joinhas se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike lá também, o joinha para baixo, mas fala para mim por que você não gostou, fala o que eu posso melhorar. Estamos aqui junto para crescer junto, tá? Obrigado, até a próxima. Se quiser saber mais sobre aulas que vão aparecer no canal, é só se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Até a próxima, galera!